Boa noite! Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Vamos aguardar alguém sinalizando. Pegou o fundo? Um pouquinho, né? Só essa capinha feia. Ainda não apareceu que você tá ao vivo. Ah, por isso que demora. Agora sim. Ó, acabou de... Olha a Ju! As seguidoras. Olá, boa noite! Sejam bem-vindas. Deixa eu acenar. Oi, oi! Oi. Enquanto elas vão entrando, vou só umedecer a minha esponjinha que tá seca, eu esqueci. Ai, só minhas seguidoras entrando, Jay. Ah, que lindas! Então, amigas e seguidoras da Isa, sejam muito bem-vindas. Espero que vocês gostem das dicas e que fiquem por aqui, né? Que estejam também no meu perfil para acompanharem todas as dicas que eu posto e os outros dias de live, mesmo quando a Isabela não for modelo. Segue ela, meninas. Bora lá, então? Vou começar oficialmente. Então, boa noite, sejam muito bem-vindas a mais uma live do Projeto 2021 Maquiando, onde eu dou dicas para maquiadoras iniciantes ou aspirantes a maquiadoras acelerarem aí o seu processo, sua caminhada para essa jornada da maquiagem atendendo clientes. Então, hoje a gente vai fazer uma maquiagem, uma proposta de maquiagem mais pedida em atendimentos. A maquiagem que acaba tendo mais saída, que as clientes mais querem quando sentam na cadeira. Me fala já aqui nos comentários o que vocês acham que é. Qual a maquiagem vocês acham que é mais pedida para as maquiadoras? Deixa eu ver se vocês têm alguma ideia. Deixa eu pegar uma aguinha enquanto isso. Alguma sugestão? Ainda não. Você quer uma água? Não. Então vamos lá, então eu já vou falar, já que não veio aí nenhuma sugestão. A maquiagem mais pedida quando a cliente senta na cadeira, a maioria delas pedem maquiagens neutras, nude, marrom, uma maquiagem, às vezes elas falam assim, escolhe você, pode escolher a maquiagem que combina mais. Então a gente acaba sempre fazendo muito mais as maquiagens neutras. Eu cheguei a falar em outras lives, na live de produtos essenciais, sobre paletas de sombra, por exemplo, que a gente... assim, tem que ter as sombras neutras, as sombras mais clássicas, porque o colorido não é uma coisa que é pedida em atendimento. Então, atendimento sempre acaba ficando todas as maquiagens muito parecidas. Às vezes a gente olha lá o material de uma maquiadora
E as maquiagens são parecidas porque as clientes buscam maquiagens que sejam ali neutras para o vestido que elas estão usando, que sejam discretas, entre aspas. Pode até ser uma maquiagem marcante, mas uma maquiagem discreta para não chamar muito a atenção num colorido, por exemplo. Então a gente acaba optando pelo marrom. Marrom é um tom que combina com todas as idades, com todas as ocasiões, com toda a proposta de evento. Então acaba sendo a maquiagem que mais sai. Nós vamos fazer um esfumadão clássico com o marrom, que é um tom neutro que vai com todo mundo, independente do que a cliente for usar ou da idade que ela tenha, combina muito. Bora lá então? Bom, aqui ela já está com a pele higienizada, já está com a pele limpa. A gente usou um sabonete facial que controla a oleosidade, também tem tônico na fórmula, então a pele já está limpa, lavada. Vou direto para maquiagem, na verdade para hidratação. A hidratação eu vou usar o Nivea, que todo mundo conhece, esse daqui. E vou começar com um pincelzinho do Fiber aplicando por todo o rosto. Meninas, vão falando aí pra mim se tá tudo certo com o áudio, com a imagem, porque ontem a live deu uma picotadinha no áudio. Quero saber se hoje já está tudo 100%. Me ouvem bem? Então, agora que a pele está hidratada, nós vamos para o primer. Vou colocar um pouquinho do primer no meu pincel, língua de gato. Tô usando o primer da Mary Kay para disfarçar a aparência dos poros e deixar já a pele mais mate. Ah, que bom, que hoje tá tudo certo. Beleza. Então, ó, primer aplicado. Olha a pele rapidinha, como a gente vai dando sequência nos produtos com agilidade. Agora eu vou pra base. A base que eu tô usando nela é a base Time Wise 3D da Mary Kay. A cor dela é Ivory N140. E ó, vou aplicar aqui por todo o rosto. Eu tô depositando mesmo com o pincel. Em peles jovens, a gente pode usar uma quantidade um pouco maior de base, sem muito medo, porque a maquiagem, ao longo das horas da festa, por mais que seja uma maquiagem resistente, que a gente passe fixador, às vezes a maquiagem pode sair um pouquinho, mas nada que estrague a aparência da maquiagem. Eita, saúde! Nada que estrague a aparência da maquiagem, mas pode sair um pouquinho. Se você passa pouca base, tem ali uma cobertura muito, muito leve, essa base vai sair o excesso da pele e vai acabar deixando a pele mais aparente de naturalidade mesmo, sem produto. Então, às vezes, perde a cobertura de alguma imperfeição, alguma manchinha, alguns pontinhos.
E aí não é legal, acaba parecendo que ela não tá tão maquiada. Então a gente pode colocar uma quantidade mais considerável em pele jovem, que é uma pele que não marca muito, para que a durabilidade da maquiagem seja um pouquinho maior. Mas claro, numa pele quando tá cuidada, né? Porque quando não tá cuidada, a pele não tá hidratada, não tem nenhum tipo de cuidado, a durabilidade sempre vai ser um pouco menor. Então o que a cliente faz na pele dela em casa também acaba fazendo diferença no resultado final da nossa make. Então agora a base é aplicada por todo o rosto, vamos para corretivo. Nela eu vou usar o corretivo Deep Ivory da Mary Kay, corretivo líquido. E eu vou passar já o corretivo aqui, ó, na lateral do nariz, para eu afinar o nariz dela. Então aqui é uma outra técnica de afinar nariz. Você passa o corretivo claro aqui do lado, para você fazer para você tirar a sombra do nariz. Você usa primeiro o corretivo claro, e aí na hora do contorno fica mais fácil de dar esse efeito. Ó, venho aqui em toda a lateral do nariz e eu já tiro aqui a sombra do nariz quando é mais gordinho. E agora eu vou esfumar. Vou pegar a minha esponja, no rosto eu passei com o lado plano da esponja, agora eu vou esfumar com o lado de gotinha, tem uma pontinha. Ó, já vem esfumando o nariz e esticando esse corretivo pro restante do rosto para ele ficar bem esfumado. Vira. Agora vamos iluminar o queixo e o centro da testa. De novo, aqui eu estou iluminando o centro da testa dela porque ela não tem uma testa grande. Se é uma cliente com testa grande, a gente não ilumina a testa. Se é uma cliente com o queixo muito eminente, a gente não ilumina o queixo, só contorna. A mesma coisa para o contrário na hora de fazer o contorno. Tudo que é muito pequeno a gente não contorna, ok? Agora eu vou selar essa pele. Hoje, ó, o que mais sai em atendimento. Então eu vou fazer uma pele mais rápida. Olha pra cima. Vou aqui, ó, me certificar de que não tem nenhum corretivo ou base acumuladinho nas linhas. Fica olhando pra cima. Selei aqui e agora o outro lado. Toda vez que você for selar, certifique-se de que não tem nenhuma linha marcadinha e pede para a cliente ficar olhando para cima, porque às vezes você tira a marquinha, ela olha para baixo e marca de novo, você sela por cima e acaba marcando uma linha de expressão que não precisaria estar ali marcada em evidência, né? Uma coisa que foi só por um errinho mesmo de aplicação na hora de selar. Então, para evitar isso, sempre tira qualquer acúmulo, qualquer risquinho que fique acumulado ali da área dos olhos.
Vou aproveitar e selar aqui, ó, a lateral do rosto, só aqui embaixo no maxilar, porque aqui no meio eu não selei ainda, porque eu vou passar o contorno. Agora eu vou pro contorno em pó. Esse contorno eu poderia fazer com pó compacto, com uma base em pó, com qualquer produto em pó, tá bom? Qualquer produto em pó serve como um contorno. O que a gente tem que me fugiu a palavra. Que a gente, não é prestar atenção, observar. Que a gente tem que observar num pó para fazer contorno, seja ele qualquer pó que seja até sombra, eu já usei como contorno, se é um tom um pouquinho mais quente, pra gente não usar tons tão acinzentados, porque produtos em pó acinzentados, quando a gente coloca na pele, não fica bonito, fica... é feia a palavra que eu vou falar, mas na internet a gente já viu muito meme disso. Sabe quando parece que a bochecha da pessoa tá necrosando? Que vai ficando aquele meio roxo, meio marrom, uma cor estranha. Isso acontece muito quando a gente usa tons frios para contorno e acaba marcando demais, deixando muito forte. O tom frio, ele puxa um pouco para esse roxo e dá uma sensação muito estranha. Então, você pode usar qualquer tipo de pó para fazer contorno, desde que ele tenha um fundo um pouquinho mais quente, um pouquinho mais vivo. Isso vai ajudar a não acontecer esse fenômeno horrível na pele da sua cliente, tá? Então eu venho aqui com um pó de contorno, como eu sempre falo, de trás pra frente, dando batidinha pra eu depositar esse contorno aos poucos, pra ele não ficar marcado. E eu venho aqui, pra não dar essa impressão de só a bochecha riscada, eu já venho fazendo uma sombra aqui, ó, na têmpora, que é essa lateral dos olhos, que quando termina os olhos, canto externo. E ó, venho bem em cima do osso. Aqui está o osso dela. Aqui é o meio da bochecha onde afunda abaixo do osso. Então eu venho bem aqui em cima do ossinho. Fica de frente pra gente ver a diferença da sombra. Olha a sombra na pele como fica. Contorno frio e contorno quente não tem uma cor exata que eu posso te falar, mas o frio e o quente, você pensa em cores quentes mais vibrantes, mais fortes. O que eu tô usando é esse daqui que é mais claro pra ela, né? Mas ele tem um fundo mais amarelado, ele é mais quentinho. Um tom mais frio é sempre puxado mais pro cinza, tá? Sempre puxado mais pro cinza. Então essa é a diferença. Tudo a gente consegue identificar tom quente, tom frio, quando a gente começa a treinar os nossos olhos. Eu falo bastante sobre isso no curso para maquiadoras iniciantes. Inclusive, eu faço uma aula introdutória sobre harmonia das cores e o círculo cromático, justamente para ajudar vocês a treinarem essa visão. É que aqui não dá para passar tanta coisa em detalhe profundo por conta do nosso tempo, mas você treinar o seu olhar de quente e de frio, são cores mais intensas, cores que lembram mais calor, cores que puxam a pigmentação um pouco mais amarela, mais vermelha, mais laranja. E cores frias são as cores mais acinzentadas, que puxam mais pro azul, que puxam mais pro roxo. Essa é a diferença, tá? Ó, e aqui, desse lado, a mesma coisa da batidinha em cima do osso. Eu dou batidinha pra ficar mais suave. Quando a gente já vem esfregando assim, a gente acaba marcando demais esse contorno. E quando marca, às vezes, fica bem difícil de esfumar. E pode aparecer bastante em foto,
Às vezes a olho nu a gente acha que ficou esfumado, deu pra enganar. Quando você tira uma foto, você vê bem a marcação. Isso é muito nítido em olho. Se você ficar na dúvida de que o olho não está bem esfumado, tira uma foto e coloque em branco e preto. Você vai ver o quanto a foto mostra se tem alguma coisa marcada ali que a olho nu você não enxerga. Então, essa é uma dica também ótima para ser usada, aí, principalmente pelas iniciantes, porque você começa a ter uma ideia de, olha, isso daqui é marcado ainda. Tira uma foto e observa. Coloca a foto preto e branco, então, que você vai ver como ela denuncia qualquer coisa marcada. Agora, eu venho com o restinho de produto que está no pincel e eu vou passar aqui na testa, ó, rente ao cabelo, bem rente ao cabelo mesmo. Só para fazer um leve sombreado. E gosto de passar aqui no queixo também para causar uma sombra aqui abaixo, ó. Só com o restinho que está no pincel, sem exagero, sem muito produto, sem achar que tem que colocar muita coisa. A luz tá muito forte, tá boa. Deixar assim. Ok? Vão me mandando aí. Se tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem super à vontade. Então, ó, pele pronta, quase, né? A gente tem que colocar agora o brilho, o iluminador, um pouquinho de blush. Olha que rapidinho, que a gente vai colocando os produtos na ordem, vai fazendo as aplicações. A gente consegue fazer uma maquiagem tranquilamente aí de pele na cliente em 15 minutos, 20 minutos. Se a gente tem uma sequência certinha do que usar, se a gente já sabe o que fazer. Mesmo sendo iniciante. Ó, vou pegar um pouquinho de blush aqui com o meu pincel de pó e aplicar bem aqui na frente da maçãzinha dela. Vem um pouquinho pra lateral para ele se esfumar com o contorno. E eu vejo que muita gente tem medo de colocar blush. Acho que vai ficar chinelada. Claro que a gente tem que tomar cuidado com excessos. Mas no processo da maquiagem, às vezes a gente olha e fala, nossa, acho que tá muito forte. Só que até você terminar toda a maquiagem, toda a pele, todos os olhos, ainda a gente coloca um pouquinho de pó aqui abaixo da área dos olhos, cai sobre o blush e o contorno. Às vezes a gente apoia a mão na pele da cliente ou passa alguma coisinha. Eu venho, enquanto eu faço o olho, eu venho limpando, se cai alguma sujeirinha eu vou passando o pincel. Então tudo isso vai apagando de novo a maquiagem. E eu vejo muita maquiadora que já coloca bem pouquinho o produto ali com medo de não colocar demais. E na hora que termina a maquiagem, teve todo esse processo de passar a mão, de passar pincel, de cair pó em cima, não retoca de novo, não dá mais uma forçadinha na maquiagem e não aparece nada na foto ou no vídeo. Então não se preocupem se no início parecer um pouquinho mais forte, tá? Isso é normal. Hoje a modelo não tá parando quieta. Essa modelo tá agoniada hoje. Agora nós vamos pro iluminador. Vou usar esse iluminador da Anitta, que eu estou adorando. Ele tem um brilho na medida, aparece muito bem, principalmente em foto, mas ele não é algo exagerado pessoalmente. Então, achei ele numa medida bem legal. Ó, e eu passo bem aqui em cima, no topo do osso. O contorno eu fiz em cima do osso, bem aqui. E o iluminador eu passo no topo do osso. Aqui a gente tem que ter cuidado só com peles maduras ou peles que de repente já tenha um pouco de marcação aqui na lateral dos olhos, pra gente não colocar brilho e evidenciar. Lembra? Luz e sombra. Tudo que a gente ilumina, a gente evidencia, tudo que a gente escurece, a gente disfarça. Se eu tenho linha de expressão aqui, eu quero evidenciar a linha de expressão? Jamais. Então eu não passo iluminador assim com brilho, tá?
Passo no queixo. Ah, na pontinha do nariz ainda não, a gente vai fazer o contorno do nariz. A Isa quer saber qual é esse pincel. Esse que eu tô usando o iluminador é um WB800 da Macrylan. Não sei se a luz vai permitir que apareça, mas anota aí. É da pincel de esfumar da Macrylan, número 02, tá aqui embaixo, do kit WB800. É um kit que vem com 5 pincéis de esfumar. Esse é o número 2 do kit. Bem facinho de encontrar, viu? É de olho, na verdade, mas eu adoro usar para aplicar o iluminador. Agora nós vamos fazer o nariz. Vou pegar o mesmo pó de contorno que eu usei aqui na pele dela. Vou tirar o excesso. E vou vir aqui na lateral, bem devagarzinho. E aqui, ó, nessa parte mais gordinha do nariz, eu desço o contorno aqui em cima do nariz. Eu não fico passando só aqui na lateral, não. Porque justamente essa linha aqui em cima do nariz é que vai fazer o efeito de afinar. Vou sempre tirando o excesso. Eu dei uma marcadinha ali, eu venho aqui assim na mão, ó, e fico limpando os excessos, porque quando a gente aplica o produto, pode sobrar uma quantidade de produto no pincel. Se você não tirar os excessos na hora de esfumar, você vai depositando mais produto, colocando mais produto e perdendo a mão aí dessa aplicação. Então coloca um pouco, limpa o pincel, tira o excesso para você esfumar o que está aqui. E não ficar colocando mais produtos, senão tem dificuldade depois de esfumar, de deixar suave. E eu venho aqui desde a sobrancelha, ó, fazendo esse leve sombreado. Eu trago bem pouquinho aqui pra lateral, não trago muito, porque eu já passei o corretivo aqui claro pra iluminar, pra dar uma apagadinha na sombra do nariz, então eu não volto com contorno escuro aqui pra escurecer, porque senão eu coloco mais sombra ali. Então eu já iluminei aqui pra dar uma apagadinha, agora eu venho só fazendo essa marcação aqui mais de cima mesmo. Agora eu volto pro iluminador, porque eu tinha esquecido esse detalhe do contorno. Agora sim, venho na pontinha do nariz. E aqui no topinho, só aqui em cima. Sem fazer todo o dorso do nariz aqui. Só aqui em cima no meinho e na pontinha, como se fosse um ponto de exclamação. Agora sim, a pele está 100% pronta. Está corrigida, passamos a base, o corretivo de iluminar, passamos o contorno, o blush, o iluminador. E agora nós vamos usar a bruma fixadora para tirar um pouquinho o aspecto de pó, deixar uma pele mais viçosa e já ajudar também na fixação. Olha que pele linda. Vou usar essa bruma aqui, ó, da Ruby Rose. Qual a diferença de um contorno em pó e do contorno em creme? Qual eu acho melhor? Assim, pra maquiagem, os dois, eles são essenciais porque você trabalha de acordo com o tipo da pele da cliente. Os contornos em creme, eles deixam a pele mais viçosa, deixam a pele com aspecto mais bonito. Só que ele é um pouquinho mais delicado de trabalhar, porque ele pode marcar muito mais a maquiagem, você pode perder mais o controle do esfumado, pode deixar às vezes mais escuro do que você gostaria. Mas eu gosto muito de usar ele em pele madura e em peles que tem a textura ruim.
Então, peles que estão muito ressecadas, peles que tem muita bolinha, que tem cravo. Fazer um contorno em creme num nariz que tem a textura ruim é muito melhor porque você evidencia menos essa textura. Quando a gente pega uma pele que tá ali mais ressecada, tá com essa textura mais áspera, sabe? Acho que vocês podem imaginar uma pele com uma textura mais áspera, mais ressecada mesmo, e você faz tudo em creme, tudo em pó, o pó evidencia, tá? Então a gente tem esses dois lados, mas o pó também é mais fácil de trabalhar, é mais fácil de esfumar. Então, os dois têm o lado bom e o lado ruim, eu gosto dos dois e uso de acordo com cada situação de pele ali da minha cliente, tá? Mas a diferença mesmo é o acabamento, a textura e tudo que é em creme eu acho que acaba durando um pouco mais. Quando a gente faz o contorno em creme, eu acho que ele adere mais, depois a gente sela, obviamente, mas eu acho que ele tem uma durabilidade muito melhor do que só o pó. Mas aí tem seus prós e seus contras, a gente tem que analisar o que ali no nosso dia a dia pra gente usar é melhor. Para maquiadoras iniciantes, eu sempre indico primeiro os contornos em pó, que acaba sendo mais fácil e dá pra gente trabalhar super bem. Mas quando possível, usar os líquidos, pode usar uma base como contorno, pode usar o corretivo como contorno, então dá pra ir adaptando. Bom, me fala se respondi a pergunta. Ó, então eu vou umedecer aqui a pele dela. E aí eu vou respondendo mais. Pronto. Umedeci com a bruma. Vou dar aquela ajudinha pra pele ir secando. Dica pra sombra não ficar marcada. Primeiro você ir com calma, né? Colocar a sombra aos poucos, porque se você coloca muito, ela pode já ficar marcada de primeira. E segundo, caso você não tenha ainda tanta habilidade ali de esfumar rapidinho, quantidade de sombra, ainda tá aprendendo, desenvolvendo, é você selar a pálpebra antes. Quando você sela a pálpebra antes com o pó, essa pele dos olhos fica lisinha, né? Imagina o acabamento da pele com um pó por cima. E aí você vem com a sombra desliza em cima do pó que você selou a pele. Fica muito mais fácil de esfumar. Quando você coloca a sombra em cima de uma pele úmida de corretivo, por exemplo, que a gente usa para uniformizar a pálpebra, essa sombra tem mais tendência a grudar, a criar uma pigmentação maior e grudar. Então, acaba marcando com mais facilidade, se você não tiver ali a habilidade de esfumar rápido e numa quantidade de produto certo. Então a dica é selar com pó. Tem menos pigmentação quando você coloca o pó antes, certo? Porque não gruda no corretivo direto, mas você consegue o efeito do esfumado. E aí você vai equilibrando entre esfumar e pigmentar, mas dá super certo. Iluminador rosado é recomendado para qual tom de pele? Todos os tons de pele. O iluminador rosado combina com todos, mas a gente pode analisar também o fundo dele. É um rosado que puxa para uma coisa bem clara, mais prateado também. Não indicaria para peles negras, porque nada prata fica muito bem na pele negra. Então, se não tiver esse fundo muito esbranquiçado, muito prateado, o iluminador rosado vai com todo mundo. E é lindo. Mas eu não tenho o hábito de usar, não. Uau, agora veio bastante pergunta. Como conseguir chegar num tom de base para cliente quando não tem base na cor certa? Misturinha, uma clara e uma escura, e você vai fazendo misturinha na própria pele da cliente para conseguir chegar nesse tom. Eu usei misturinha por muito tempo. Até mesmo quando eu já tinha alguns tons de base, assim, já tinha bastante tons de base, eu ainda fazia misturinha. Pra pele não craquelar, eu indico esfoliação, né? Se você tá falando da automaquiagem, você esfoliar a pele pra tirar a pele morta, ajuda. Porque às vezes o que tá craquelando é a pele velha,
que está acumulada no seu rosto. Então, fazer uma esfoliação constante aí, pelo menos 2 vezes por semana, melhora muito essa questão. E a hidratação. A hidratação, às vezes a gente deixa de hidratar porque acha que a pele é oleosa e não hidrata, e isso acaba prejudicando a pele, principalmente a textura quando a gente faz a maquiagem. E a pele, ela tem que ser cuidada não só no preparo antes da base, ela tem que ser cuidada todos os dias, tá? Tem que lavar, tonificar, hidratar, proteger todos os dias, esfoliar 2 vezes por semana. Bora lá para os olhos, que agora acho que a pele tá bem seca. Adorei, hein, essa participação, chuva de pergunta, assim que eu gosto. Estejam sempre por aqui. O nariz é um lugar muito comum de craquelar ou de abrir a maquiagem, abrir a base. E isso ajuda muito, né? O tratamento da pele diário e principalmente a parte de esfoliação. Agora vamos para os olhos. Então, eu vou começar com o corretivo, uniformizando a pálpebra. O mesmo corretivo que eu usei no rosto para fazer a iluminação. Venho aqui, ó, próximo à sobrancelha. E vou vir com a minha esponjinha para esfumar aqui o cantinho. Cuidado para não passar o corretivo muito para fora, para você não pegar na pele selada, porque aí pode acabar manchando. Então, se você vem só um pouquinho no limite certo dos olhos e com a pontinha da esponjinha você dá a batidinha suavemente para esfumar, não causa nada, fica perfeito na pele, tá? Aqui dentro, ó, nessa parte de dentro, a mesma coisa. Lembrando que a gente já selou o nariz, passou um pozinho de contorno, então tem que tomar cuidado para você não invadir o corretivo ali muito no cantinho. Virar um pouquinho. Ó, já dei uma batidinha aqui com a esponjinha pra tirar o acúmulo do meio dos olhos. Então agora nós vamos pra primeira sombra pra criar o esfumado. O que eu vou usar como sombra? Deixa eu pegar uma mais clarinha. A primeira sombra do meu esfumado, eu vou fazer um esfumado neutro, que é bem pedido, assim, super usado em qualquer atendimento. Então eu vou fazer pra marrom, tá? A primeira sombra que eu tenho que colocar é uma que tenha pouco contraste com a pele dela, para que eu comece a criar esse esfumado aos poucos. Se aqui nesses olhos eu já colocar uma sombra marrom muito escura, o contraste que eu vou causar aqui com a pele dela e principalmente com o corretivo, que é um tanto mais claro, né, que a pele, que propositalmente eu já coloquei um pouquinho mais claro, o contraste vai ser muito grande, vai ficar mais difícil de esfumar, pode ficar marcado, então eu vou criando o esfumado aos poucos, fazendo um degradê aos poucos. Venho com uma sombra clarinha. Eu vou misturar dessa paleta da Festival Colors da Ana Paula Marçal, eu vou misturar essas duas aqui, ó, a Soft e a Fênix. Pode ser, por exemplo, o pozinho de contorno, se for um pó mais claro, ou se você tem um pó compacto que você usa na pele, você pode usar ele como fundo de sombra. Então eu sempre tenho um fundo mais
mais clarinho, mais próximo do tom de pele dela, pra eu começar a criar esse esfumado. Ó, e eu venho aqui fora. E venho fazendo um movimento circular. Ele vai grudando no corretivo. E eu venho fazendo um movimento circular para esfumar. E conforme eu vou esfumando, essa sombra vai crescendo. Ela vai indo para mais perto da sobrancelha e vai indo para o meio dos olhos. Tudo que a gente esfuma aumenta, então a gente tem que começar aos poucos. Ó, tô usando o mesmo pincel que eu usei para passar o iluminador na pele. Tô usando o pincel 02 da Macrylan, pincel de esfumar. Ó, então aqui eu criei esse primeiro esfumado. A gente viu que é clarinho, é um fundinho mais claro, para ficar mais fácil de esfumar depois as outras cores, para não criar um contraste tão grande. E se você não tem uma sombra marrom clarinha, você pode usar qualquer pó, pode usar um blush, pode usar qualquer coisa em pó, um marrom mais claro, para você conseguir fazer um fundo de esfumado. E como é uma sombra clarinha, ó, eu não preciso ter medo de chegar muito próximo da sobrancelha. Porque ela não vai ficar marcado, não vai ficar feio, não vai ficar carregado, tá? Então, ó. Bem clarinho. Agora eu vou com um pincel um pouco menor. Agora eu vou usar o pincel 04 do mesmo kit de esfumada Macrylan. E vou usar essa sombra aqui, um pouquinho mais escura, ó, Feather. Também da mesma paletinha. Ó, eu vou depositando, sempre tiro o excesso, dou batidinha pra tirar o excesso de produto do pincel. Uma coisa que acontece muito é manchar a pele depois que ela já tá feita, enquanto você faz os olhos, acabar manchando com alguma sombra. E a sombra só cai na pele quando ela tá em excesso no pincel. O excesso que não gruda nos olhos cai na pele. Então a gente precisa tirar o excesso sempre que pegar o produto, dando uma batidinha no pincel. Ó, essa segunda cor mais intermediária eu passei então na pálpebra móvel e cheguei no côncavo, mas não passei do côncavo. E aí como eu já fiz a sombra de fundo do esfumado, ela já não fica marcada, tem uma transição perfeita de uma para outra, com mais facilidade. Ui, perdão. Se for uma sombra que esfarela muito, isso também depende da qualidade da sombra, né? De cair na pele. Porque às vezes é uma sombra mesmo que a qualidade dela esfarela demais. Daí a gente tem que tomar cuidado redobrado com a quantidade que coloca no pincel, mas também pode fazer uma caminha de pó para se certificar de que se cair alguma coisinha ali não vai manchar. Aí a gente começa a aprender a trabalhar com o nosso material, né? Eu tenho sombras que esfarelam demais, assim, você
passa o pincel, sai maquiagem até em você, quem dirá na cliente. Ó, e eu não passei muito aqui no canto dos olhos, mas dá até, fecha. Esse aqui dá pra esfumar um pouquinho mais. Ficou marcadinho a parte clara, aí. Ó, não passei muito ali no cantinho pra gente manter um iluminado. Mas ó a construção do marrom como está ficando. Agora com um pincel menor ainda, esse daqui é o 05 da Macrylan. Gosto bastante dos pincéis da Macrylan. Tem bastante opção legal. Vou pegar uma sombra mais escura, marrom, vou usar a Cinnabar da Mary Kay. E vou colocar aqui nesse cantinho. Também com um pincel de esfumar, só que menorzinho, que é pra eu ir tendo a precisão de onde eu quero concentrar essa sombra. Agora nós vamos pro preto. Sim, porque nesse olho de festa, uma opção pode ser pra madrinha, pode ser pra uma formanda que queira algo mais neutro, mas a gente sempre coloca um pretinho no canto, né? Vamos pro preto. Quem tem medo de sombra preta? Ó, a Nath, amo maquiagem, mas sou um pouco insegura. Normal, Nath, você é insegura pra maquiar pessoas ou pra maquiar você mesma? É aquela coisa, é igual dirigir. Ai, quero dirigir, mas sou insegura. Só passa a insegurança dirigindo. Então, a maquiagem é a mesma coisa, só passa a insegurança fazendo. A gente tem que fazer aquilo que nos causa insegurança, que nos causa o medo pra vencer. Tá? Essa maquiagem dá pra fazer em olhos gordinhos, dá super. Principalmente por conta do marrom. O marrom, ele traz profundidade. Igual o contorno. O contorno também não traz essa profundidade. O marrom nos olhos causa uma profundidade, então acaba tirando um pouco do efeito do olho gordinho. Olho gordinho, se você colocar sombras claras, você evidencia, você chama atenção. Então o marrom é uma opção ótima para olhos gordinhos e dá pra fazer, tá bom? Então agora eu vou pro preto. Vou pegar o preto mais preto de todos, que é o Onyx da Mary Kay. Tiro o excesso, pelo amor de Deus, que preto na pele a gente não quer que caia. E venho aqui, ó, bem na raiz dos cílios, depositando a sombra aos poucos. Você cria a pigmentação do preto, por mais que essa sombra seja bem pretinha, mas eu crio a pigmentação aos poucos, porque eu não quero me passar aqui de onde eu preciso colocar ela e também não quero estragar a pele. Então, a gente sempre vai com cautela, ó. Vou colocando, esfumando. Quero mais preto. Volto aqui na sombra, tiro o excesso e venho depositando. E ó como o preto vai aparecendo. Aí eu limpo o excesso do pincel, limpo aqui no dorso da mão, ou vocês podem ter sempre um lencinho seco, um pedacinho de papel, pra ir passando o pincel. E agora eu venho na bordinha do preto pra dar um pouquinho mais de acabamento no esfumado.
E gente, olha, tem que escrever essa frase na testa. Tudo que a gente esfuma aumenta. O maior problema de fazer um olho com um cantinho preto é que a gente já coloca muito preto antes de esfumar. Aplica muito preto e quando vai esfumar, esse preto pega o olho inteiro. Fica quase um olho preto esfumado. Então tem que colocar pouco produto. Quando você esfuma, ele aumenta, ok? Agora vamos pro outro lado. Peguei o pretinho aqui, tiro o excesso. Principalmente isso de esfumar, que eu falei, principalmente num olho pequeno, tem que ficar bem atento. Porque o olho pequeno, qualquer passadinha que você dá, você já pegou aquela cor de sombra no olho todo. Então, em olhos menores, a gente usa pincéis menores. E reparem também, ó, deixa eu mostrar. O pincel que eu comecei esfumando a primeira sombra e o pincel que eu tô esfumando o preto. Vou colocar assim. Olha a diferença de tamanho deles. Imagine se eu estivesse esfumando a parte preta dos olhos com esse pincel maior. Vocês acham que eu ia ter essa precisão de colocar só no cantinho? Então o pincel também faz toda a diferença. Ok? Olha aqui embaixo, dá pra ver a diferença do tamanho. Esse olho marrom com cantinho preto é o clássico do atendimento de maquiagem. Combina com tudo e com todos. Vou voltar aqui com o pincel que eu apliquei o marrom pra esfumar aqui, ó, que eu achei que o preto deu uma marcadinha aqui no meio. Então eu não vou esfumar com o mesmo pincel que eu tava usando o preto. Vou esfumar com o pincel que eu tava usando o marrom, pra eu não trazer o preto mais pra cá. Show? Agora eu vou iluminar o cantinho dos olhos. Vou usar essa sombra líquida da Mary Kay. Não vou nem falar o nome porque eu sei que não tem mais pra comprar. Então, quem quiser não vai achar, tem que procurar outra sombra líquida. Daí que eu vou colocar um pincel. Deixa eu ver só se esse pincel não tá sujo. Desculpa. Ó, vou pegar um pincelzinho pequenininho de precisão. Pegar a minha sombra líquida. E vir aqui no cantinho, ó. Agora eu tiro o excesso do pincel e vou esfumar. Mas isso também poderia ser com uma sombra em pó, tá? Ou até com um iluminador. Até com um iluminador de pele, a gente pode colocar aqui no cantinho e fazer esse efeito. Ai, cadê o pincel que eu acabei de usar? Aqui. Pego o pincel que eu usei, o marrom, volto dando um acabamento aqui, se eu achei que marcou. Abre. Vou voltar aqui com um marronzinho para dar um acabamento um pouco mais arredondado aqui nesse final. Saúde! Vira pra cá.
agora vamos fazer o esfumado inferior. No esfumado inferior eu vou só usar o marrom mais escuro. Ai, meu Deus. Olha pra luz, concentra na luz que o espirro vem. Deixa a modelo respirar. Agora eu acho que passou. Então tá. Agora vamos fazer o esfumado inferior. Deixa eu só pegar uma esponjinha pra eu não pôr a mão direto na pele dela. Ó, gosto dessas esponjinhas de dedinho assim, elas são de paninho, de tecidinho. Só pra colocar na pele da cliente, pra eu não encostar direto, ó. Então eu faço assim, às vezes pra fazer a sobrancelha eu uso assim, ó, pra levantar, tá? Então essa esponjinha é ótima. Ó, vou colocar com o meu pincel de precisão esse marrom aqui embaixo. E eu venho juntando ele aqui, ó, com o cantinho do esfumado superior. Vira. Quer espirrar? Não, mas eu tô com um pouquinho de sensibilidade só. Ah, então tá bom. Será que é rinite? Eu acho que sim. Tudo bem, isso pode acontecer com a cliente de vocês, tá? Então não desesperem, dá um tempo, deixa respirar. Às vezes eu deixo até a cliente levantar da cadeira. Levanta a cadeira, anda até ali, dá uma respirada, uma marejada, vê se passa, ok? Olha, nela que tem o olho bem grande, dá pra gente até fazer um esfumado maior aqui embaixo. Dá pra deixar esse esfumado um pouco mais grosso. Porque ela tem um olhão que permite. Se for um olho menor, a gente faz um pouco mais fino. Mas nunca tão fininho que pareça que você passou só lápis de olho. Tem que ser um esfumado que realmente apareça o esfumado inferior. Às vezes faz um esfumado tão fininho, que fica tão ali próximo da linha d'água, que parece que é só um lápis. Ok? Esse esfumado inferior dá todo um glamour, dá um ar de maquiagem mais profissional. Jenny, o primer pode ser usado no lugar do blur para pele madura? Pode, dependendo também do acabamento do primer. Geralmente eu uso primers que são um pouco mais hidratantes, que tem uma textura um pouco mais hidratantes, não primers que deixem um acabamento tão seco, justamente para não roubar esse brilho, esse viço que a pele madura tem. Mas o primer pode ser usado sim, até porque depois vem outros produtos por cima. Então ele não vai interferir tanto no acabamento final. E se você fez uma boa hidratação também, se usou uma base de repente um pouco mais fluida ou um pouco mais hidratante para essa pele madura, o acabamento vai ficar ótimo. Eu já sugeri muito em outras lives o misturar a base com um pouquinho de hidratante, se você só tiver base mate. Para fazer a pele madura, misturar a base com o hidratante. Funciona muito bem. Agora eu vou fazer o delineado. Que horas são, por favor? Agora é 9h21.
Ó, essa live tá passando aí um pouco mais de tempo com vocês. Agora eu vou pro delineado. Vou usar essa caneta delineadora da Maybelline, ou Maybelline, como vocês conhecerem ou preferirem falar. Que tem uma pontinha muito fina. Peraí, vou mostrar pra vocês. Olha a pontinha dela, muito, muito, muito fina. Deixa eu pegar aqui. Eu nunca começo o delineado tão da pontinha ali dos olhos. Eu venho sempre mais do meio. E aqui, como eu fiz um cantinho preto, eu vou deixar esse delineado acabar aqui na sombra preta. Não vou deixar, não vou puxar o delineado, tá? Agora, com o olho aberto, vou pedir para ela olhar para baixo. Você faz isso com a cliente se tiver dificuldade de fazer o delineado fininho aqui embaixo. Quando a cliente está de olho fechado e a gente vem com o pincel ou com o aplicador do delineador, às vezes a gente não consegue chegar ali tão no finalzinho com uma precisão para ficar mais delicado. Então eu sempre peço para ela olhar para baixo e aí tem que treinar a agilidade. Porque você não pode pedir para ela ficar de olho aberto sem piscar, né? Então é normal, é natural a cliente querer piscar. E se ela piscar no momento que você encostou a caneta delineadora ou o pincel, você vai carimbar fora do lugar que deveria. Então aqui treina a agilidade, mas isso ajuda muito. Então ela vai olhar para baixo e eu vou só encostar. Encostei uma vez, deixa ela piscar. Não fica querendo fazer, ai, vou carimbar de novo. Peraí que não ficou bom ainda. A mulher fica com o olho pinicando para coçar. E aí pode dar errado bem nessa hora. Então seja rapidinha, carimba uma vez. Se precisar de novo, deixa ela piscar umas 3 vezes, dá um tempinho para os olhos dela e você faz novamente. Vamos pro outro. Pode fechar. Eu começo ao meio da metade pro final. Venho vindo mais pra dentro. E depois, ela com o olho aberto, eu dou uma carimbadinha aqui. Deixa eu ver. Aí, fica bem fininho. Agora, nós vamos para o cílio postiço. Ah, o que vocês acham de colocar um brilho nessa maquiagem? Eu acho que merece. Frente dos cílios, vou colocar um brilho. Mas eu vou colocar um brilhinho enquanto o cílio postiço seca. Vou usar esses cílios aqui, ó, podre de chique, da Miss Friend. Maravilhoso. Como a gente não fez um olho muito puxado, ó, ele tem o final dos cílios mais alongado. Então eu vou usar ele aqui nos olhos dela. Esse é maravilhoso. Deixa eu ver se precisa cortar. Precisa. Esse aqui eu vou dar uma arredondadinha. Ó, cortei um tufinho de cada lado. Tudo certo aí? Alguma dúvida? Tá, chuchu, beleza.
Eu vou usar a cola da Índice Tóquio, a Fix Glue, da Índice Tóquio. Vou deixar o cílio aqui secando um minutinho antes de colocar. E vou, então... O que eu falei que eu ia fazer mesmo? Já esqueci. Brilho. Ah, o brilho. Olha, que não tava na programação, tá vendo? Eu não tinha pensado em colocar o brilho antes. Mas o brilho é uma coisa que a gente gosta bastante de usar, as clientes gostam bastante. Vou usar esse daqui, que é um brilho do Boticário, da linha Capricho. A luz não vai deixar mostrar tanto, mas vou pegar, ó, com um pincelzinho de corretivo e vou aplicar aqui por cima do marrom e nesse ponto que eu iluminei. Como esse brilho é um brilho de textura muito fininha, não precisei de nada pra fixar, nada pra grudar. E ele fica muito bem. E vou passar um pouco de máscara de cílios já pra deixar os cílios dela pretinho. Quando eu for colocar o cílio postiço não dá muita diferença. Vou colocar o primeiro cílios, então eu venho sempre bem de cima, posiciono o primeiro no meio. Minha mão tampou ali. Coloco num cantinho e depois coloco no outro cantinho. E agora ela vai ficar de olho fechado. Sempre pede para sua cliente ficar de olho fechado, para não incomodar os olhos dela e ela querer lacrimejar antes da hora. Se a cola estiver muito molhada e lacrimejar, molhar a cola, acaba não grudando. Deixa eu ver se com a pinça esconde menos. Aqui, ó. Deixa eu ver se usando a pinça esconde menos para eu mostrar para vocês. Ó, pego com a pinça então. Isso pode até facilitar a aplicação pra vocês, se vocês quiserem fazer o teste. Acho que não, né? Acho que tampa igual. Ó, coloco primeiro no meio e ajeito os cantos. E espera secar. Esse daqui tem até um excesso de cola aqui fora, eu vou passar a pinça para tirar um pouco. Um excesso de cola que estava muito em cima. Pronto, enquanto seca os cílios, ela fica de olho fechado, eu vou fazer a sobrancelha. Vou passar o lápis de sobrancelha da Mary Kay, a cor Brunet. A sobrancelha dela já tem bastante pelo, então eu vou só preencher suavemente pra dar um pouco mais de cor. Ó, preencho todo o comprimento. Agora a parte de cima.
Mesma coisa desse lado. E não vamos esquecer de pentear a sobrancelha depois que fizer o traço com o lápis. Ó, aqui eu venho mais pra preencher a cor mesmo e pra dar um pouquinho de definição nessa voltinha, nesse desenho da sobrancelha. E agora, com o pincel de escovinha, ó, esse daqui, eu vou esfumar a sobrancelha. Olha a diferença. E eu esfumo bem aqui na frente pra ficar bem esfumadinho, não ficar aquele quadrado marcado da sobrancelha. Pra ficar o mais natural possível e ficar elegante a sobrancelha. Agora vamos pra hora da verdade, né? Vamos abrir os olhos. Peraí, não abre ainda. Deixa eu pegar um cotonete. Vamos lá. Pode abrir. Vamos ver se grudou algum pelinho. Acho que aqui. Ó, então eu sempre pego o cotonetezinho. Se a cliente falou que grudou alguma coisa, eu venho com o cotonete e abaixo assim. Mas foi bem pouquinho. Olha estes cílios, Brasil! Olha, eu vou até repetir. Esse daqui não é um cílio baratinho, não. Mas é um nojo de maravilhoso. Esse daqui é o cílio da Miss Friend. O que eu tô usando nela é o de referência 02. Maravilhoso. E agora eu vou passar a máscara de cílios embaixo, né? Nos cílios inferiores dela. Se a cliente gostar e você quiser, dá pra passar lápis de olho na linha d'água. Como esse cílio já é bem dramático, bem preto na parte de cima, eu quis deixar um pouquinho mais delicada essa parte de baixo. Não usar nada na linha d'água e deixar o esfumado um pouco mais claro embaixo. Eu não usei preto também nesse esfumado, mas isso é questão de gosto. Isso você também pode conversar com a cliente ou pode sempre começar com o pouco e depois adicionar. Muito mais fácil eu só usar marrom e ter que adicionar o preto depois do que eu colocar o preto e achar que ficou muito escuro e não consegui tirar. Aí eu achei que ficou na medida esse esfumado marrom embaixo. A maioria das vezes eu faço isso na cliente, a não ser que ela peça, tipo, eu queria um pretinho aqui embaixo. Aí eu faço, tá? Mas olha este olho. Isso é um clássico da maquiagem, minha gente. A maquiagem que mais sai em atendimento. Porque combina com tudo e fica um luxo, né? Vamos falar. Show, agora vamos pro batom. O batom pode ser usado qualquer cor, né? Porque o olho é neutro, então a gente pode ir muito pelo gosto da cliente. Ou a gente pode usar num vermelho, num rosa, num roxo. Ou a gente pode continuar aí num tom neutro pra ficar uma maquiagem monocromática. Usar marrom, usar nude. O que vocês acham? Eu acho que eu iria num terracota pra essa maquiagem. Esse daqui você já usou? Deixa eu ver. Red Envy. Não lembro. Esse daqui é maravilhoso. Eu acho que eu vou apostar nele. Ele é escuro. É um terracota bem escuro, ó. Lindo. Mas é lindo. Ou o nude, né? A gente vai ver de acordo com o que a cliente quer. Vou passar só um pouquinho de base nos lábios dela. Peguei aqui um pouquinho de base na esponjinha. E vou dar uma leve apagada, né? Leve não. Apaga completamente a cor da boca. Ó, bem... uma batidinha aqui bem suave mesmo pra tirar um pouquinho essa cor. E aí, vamos de escuro? Ai. Está tão linda também que eu queria usar um claro, eu queria usar um rosado. Ai, como eu sou indecisa.
que vocês acham? Escrevam aí pra me ajudar. Posso dar uma sugestão? Pode. Eu vou usar a sua sugestão. Ó. Porque às vezes a modelo dá sugestão e eu falo, ah, não, esse não. Ela nunca aceita. Coloca na mão pra elas escolherem. Colocar... Um Não, do coloca lado na do outro. sua, que é a sua... pode ser. Pra elas escolhem. Você vai no vermelho? Sim. Vermelho alaranjado. Ó, esse vermelho. Vai ficar um clássico também da maquiagem, né? Com o vermelho. Ou eu tinha sugerido esse daqui, que é um terracota. Não sei se na câmera tá aparecendo tão bem. Vou perder. Vermelho. Só isso. Escuro vai ficar perfeito. E aí, será que eu vou na da modelo? Vou na minha? Gente, aí a cliente decide, né? Ah, eu estava até conversando com a Isabela sobre isso hoje mais cedo, da escolha do batom. Ai, que missão difícil, né? A gente escolher cor de batom. Vou falar um negócio pra vocês. Eu sou indecisa. Quando a cliente deixa nas minhas mãos, eu chamo até Jesus pra me ajudar, porque eu fico na indecisão de que cor passar. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é não tender mais pro lado do nosso gosto do que do lado da cliente. Quando a cliente fala, pode passar o que você quiser, vê o que combina, ou eu deixo nas suas mãos, a gente tem sempre que perguntar pra ela, tá, mas o que você gosta? Ou pelo menos o que você não gosta. Então me fala, você deixa eu escolher, mas me fala o que você não gosta de jeito nenhum. Porque vai que ela deixa você escolher ou você acha que aquela maquiagem vai combinar com um batom que você gosta, e aí a cliente olha e fala, não era bem isso que eu pensei. Então a gente tem que tomar cuidado pra não tender mais pro lado do nosso gosto na hora de escolher um batom, conversar muito bem com a cliente. Se ela não tiver uma decisão do batom que ela quer usar, a gente começar do mais claro pro mais escuro. Porque se você coloca um batom já muito escuro na cliente e ela não gosta, pra tirar, até dá pra tirar, mas dá trabalho. Então vai pro mais claro e aí você pode escolher escurecendo aos poucos, tá bom? Eu acho que eu ganhei. Ganhou? Vermelho, vermelho, vermelho? Então vamos. Esse vermelho aqui que ela escolheu é um vermelho alaranjado, assim, um vermelho bem aberto, tá? Fica lindo. E nessa maquiagem, como eu disse, ela é uma maquiagem totalmente neutra, mas é uma maquiagem marcante, né? Principalmente por conta dos cílios, dessa opção que eu coloquei. Então ela pode usar qualquer batom, mas como é uma maquiagem marcante, que tá um pouco mais forte, a gente sabe que se colocar um batom forte também... Voltamos. Sorry, era um alarme que disparou no celular. Então, ó, vou vir com o meu pincel de aplicar batom. Segura aqui pra mim um pouquinho. E a hora de aplicar batom é quase a mesma coisa que fazer o delineado, a gente nem respira. Gente, a aplicação do batom é muito treino, não tem segredo. É um bom pincel, que o pincel ajuda também bastante na aplicação, mas é treino. Desenha a sua boca aí umas 3 vezes por dia pra ver se não vai saindo bom o desenho. Vou tirar o excesso de produto do pincel.
Não tá aparecendo minha cabeça não, né? Na frente. Eu sempre apoio o dedinho, tá? Pra eu ter precisão. A gente pode, inclusive, neste momento, usar a esponjinha assim, ó, pra não ficar com a mão na pele da cliente. Mas outra dica para aplicar bem o batom é você colocar bastante produto no pincel, para o pincel deslizar com mais facilidade. Você coloca pouco produto, o pincel não desliza, você não faz um traço com precisão. Você começa a fazer um traço esfumado e começa a manchar o batom. Olha que linda. Acho que esse lado aqui dá pra dar uma arredondadinha a mais, né? Tô sentindo que tem alguma coisa aqui nesse olho. Tá, deixa eu limpar. É aqui dentro? É, no canto interno. Tem uma sujeirinha. Como acho que o seu olho lacrimejou, acumulou uma sujeirinha ali. Melhorou? Pouquinho. Quer passar você? Pra ver se vai me incomodar. Aqui os cílios, ó. Ah, é um pelinho dos cílios pra dentro. Ah, não, mostrando a sujeira do batom. É a nossa paletinha. Show, então, essa é a maquiagem. Terminamos. Olha isso. Gente, passamos bem do horário, né, de geralmente 1h15 aí, 1h20 de live. Mas esse resultado ficou fenomenal. Bem lindo pra vocês. E olha, essa mulher numa festa, numa elegância pura. Deixa eu ver. A gente não colocou um brinco, né? Pega aqui, ó. Deixa eu ver. Minha bolsa. Tem esse daqui, ó, de festa. Lindo. E esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais live. Olha que luxo. Vou tirar uma foto e postar o depois para vocês verem. O antes e o depois. Amanhã tem mais live com opção de pele negra. Amanhã. Espero vocês. Uhul! Linda, né? Tirem um print e compartilhem, por favor, vamos me ajudar. Eu dei tanta dica legal pra vocês, então agora tirem um print do resultado final da maquiagem. Gente, sigam a modelo, tá bom? EuIsaWA, o meu arroba. Isso aí, segue a modelo, continuem aqui, as que vieram do Instagram dela, sigam a maquiadora e vamos se ajudando. Compartilhem o resultado dessa live, convidem as pessoas que vocês conhecem que gostam de maquiagem para estar aqui nas próximas. Colocou o brinco, tampou o brinco com o cabelo. Mostra o brinco. Aí. Glamour. Glamour. Muito obrigado pela presença de todos. Amanhã tem mais. Amanhã opção de maquiagem em pele negra. Espero vocês aqui, tá bom?
Um beijo no coração, fiquem com Deus, uma ótima noite e até o próximo. Tchau! E manda o print pra Jennifer da live, tá? Me marca, compartilha e me marca que eu consigo ver. Aí eu consigo repostar. Beijos!